Olá, colegas do meio acadêmico, sejam bem-vindos ao 6º episódio da nossa série Academia, e hoje nós vamos falar novamente de processo penal e mais especificamente sobre o prazo para a conclusão do inquérito policial. Pois bem, o prazo para a conclusão do inquérito policial depende do quê? Depende se o indiciado estiver preso ou se o indiciado estiver solto. Se o indiciado estiver preso, o prazo é mais curto, e se ele estiver solto, o prazo é mais elástico. E há mais um porém: se o indiciado estiver preso, o prazo é peremptório, ele não admite prorrogação. Se o indiciado estiver solto, o prazo admite prorrogação mediante solicitação ou requerimento da autoridade policial e concessão do prazo pelo Ministério Público para a continuidade das investigações. Pois bem, e qual é este prazo? Esse prazo ele vem estipulado no artigo 10 do nosso Código de Processo Penal, que diz assim: o inquérito policial deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nessa hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Parágrafo 1º. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. Parágrafo 2º. No relatório, poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o local onde possam ser encontradas. Parágrafo 3º. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Este parágrafo 3º é a prorrogação ou a chamada dilação de prazo que nós havíamos comentado anteriormente. O único detalhe, que é em verdade um refresh, um F5, uma atualização com relação a essa redação antiga do CPP e o que efetivamente ocorre no processo penal contemporâneo, é que onde vocês leem hoje juiz, aqui é Ministério Público. A tramitação do inquérito policial hoje ela se dá efetivamente entre a polícia e o Ministério Público. A concessão do prazo hoje ela é feita diretamente entre a polícia e o Ministério Público. Essa intervenção hoje ela não é feita pelo juízo, não é o juiz que concede o prazo, porque a relação direta e umbilical nessa fase investigativa é entre a polícia e o Ministério Público. A polícia faz a investigação, o destinatário dessa investigação é o Ministério Público, portanto é ao Ministério Público que a polícia se dirige e é ao Ministério Público que ela encaminha efetivamente os autos relatados, como aqui está escrito, e não ao juízo mais. Mas com relação ao prazo, a letra da lei está corretíssima. O prazo é de 10 dias para o indiciado preso em flagrante ou preventivamente, e de 30 dias para o indiciado solto, sendo este prazo de 30 dias prorrogável mediante requerimento da autoridade policial. Portanto, o prazo peremptório que nós temos é o prazo de réu preso. E este prazo de 10 dias ele é contado como? Aqui nós temos algumas situações singulares, porque nós falamos em prisão em flagrante e falamos em prisão preventiva. E mesmo na prisão em flagrante, nós temos a prisão em flagrante que é convertida em prisão preventiva quando dá audiência de custódia, e mesmo na prisão preventiva nós temos aquela prisão que é diretamente decretada como preventiva, e temos aquela prisão que é decretada inicialmente como temporária e ao final da prisão temporária ela é convertida em prisão preventiva. Portanto, vamos analisar todas estas 4 hipóteses. A primeira delas é a do flagrante delito, que hoje, por conta da audiência de custódia, precisa necessariamente ser convertido numa prisão preventiva para que o réu permaneça preso. A segunda delas é a da prisão preventiva, que pode ser desde logo decretada como preventiva ou pode ser
uma conversão de uma prisão temporária em prisão preventiva. Portanto, nós temos 3 situações. Vamos analisar cada qual delas para entendermos qual é o dia do início da contagem destes 10 dias. Pois bem, na hipótese da prisão em flagrante, quando nós temos um acusado, um indiciado, que é preso em flagrante, e na audiência de custódia o juízo converte esta prisão em flagrante porque entende presentes os requisitos da prisão preventiva e o mantém preso, conta-se o prazo desde a prisão em flagrante, de forma que a partir da prisão tem-se 10 dias para a conclusão do inquérito. Na prisão preventiva, sendo ela decretada diretamente como prisão preventiva ab início, ou seja, estando o réu solto e sendo feito um decreto de prisão preventiva, a partir da data da execução deste mandado de prisão preventiva, conta-se 10 dias para a conclusão do inquérito. E a terceira hipótese, que é a mais complexa, é a da decretação da prisão temporária antecedente à preventiva. Decreta-se a prisão temporária, o acusado é preso em razão da prisão temporária, cumpre o período da prisão temporária, mas ao final a autoridade policial pode pedir a conversão dessa prisão temporária em prisão preventiva. E o juiz converte a prisão temporária em prisão preventiva e aí cumpre-se ao final do prazo da prisão temporária o mandado de prisão preventiva. A partir de então começa-se a contar o prazo, porque veja o que diz a lei. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente. Não faz referência à prisão temporária. A prisão temporária é uma outra modalidade de prisão cujo prazo não conta para o escoamento do tempo regulamentar para a autoridade policial concluir as investigações. Compreenderam? O prazo da prisão temporária não consome o prazo conclusivo das investigações da autoridade policial para o encerramento do inquérito policial. É por essa razão que, decretando-se a prisão temporária, continua-se o inquérito regularmente, não se reduz o prazo de conclusão do inquérito para 10 dias, a temporária pode ser decretada por 30 dias, por exemplo, e ao final desses 30 dias a autoridade policial pode, por exemplo, pedir a conversão em preventiva e aí, cumprido o mandado de prisão preventiva, a partir de então, conta-se 10 dias para o encerramento das investigações, a lavratura do relatório final do inquérito policial e a entrega dos autos ao Ministério Público para análise. Compreenderam? São estes os aspectos que tornam a questão do prazo conclusivo do inquérito policial no nosso ordenamento jurídico vigente. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até semana que vem com a continuidade da nossa série Academia. Um grande abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado.